Bom dia a todo mundo, meu nome é Gabriel Nicolite Prado e o nome do meu trabalho é Introdução às Interações da Radiação... Eita, calma aí. Onde é que é o laser? Que não... Ah, agora foi. Introdução às interações da radiação, introdução às radiações, interações com a matéria e tratamento de tumor. Esse título é muito criativo, mas tem uma explicação do porquê que ele é tão criativo. Eu mandei esse arquivo para o Marcelo escrito TCC. Aí ele falou, ué, mas não tem título? Isso já tinha passado do prazo para eu mandar. Aí eu falei, tem título. Aí eu falei a coisa mais óbvia que dava para eu falar. Mas esse ficou o título, a gente vai ter que aceitar isso, que é maravilhoso, maravilhoso. E eu fui orientado pelo professor Nilberto Medina, só que ele não está aqui presente hoje, o Marcelo já falou isso. Ele teve algumas complicações de saúde, mas, enfim, todos vamos mandar votos de melhoras para ele. Beleza. O meu sumário está dividido em duas partes. Na primeira parte eu vou falar muito rapidamente sobre o que é a interação das radiações e dos íons com a matéria. Na segunda parte eu vou falar do stopping power, e do pico de Bragg, que são duas características da interação de íons com a matéria, e depois eu vou comparar um pouco a interação direta, que é a interação de íons, com a ionização direta, que é a ionização por íons, quando você joga íons na matéria, com a ionização por radiação eletromagnética, que a gente vai encontrar algumas diferenças interessantes. E na segunda parte da minha apresentação, eu vou falar de um método de tratamento de câncer que está sendo desenvolvido, que ele usa, em vez do método clássico que usa raio-x, a gente entra naquela câmara de tomografia, aquela parada branca que joga raio-x 360, está sendo desenvolvido um método novo, que em vez de usar radiação eletromagnética, vai usar íons. Você vai arremessar um feixe de íons na pessoa para você tratar o câncer. Esse método é muito mais eficaz e eu vou mostrar por quê. Beleza, a primeira parte, interação de íons com a matéria. A interação de íons com a matéria, essa parte aqui eu nem sei porque eu botei, mas enfim. É quando você pega um íon e você arremessa esse íon na matéria. Esse íon vai interagir com a matéria por meio de processos de... Está escrito onde? Não sei. Mas ele vai interagir por processos de freamento e processos de colisão. Alguns outros processos, mas esses são os dois mais básicos e são os que eu vou me aprofundar, porque são os mais importantes para o que eu vou tratar depois. Então, aqui a gente vai falar do poder de freamento. O poder de freamento é uma grandeza que a gente calcula do íon que a gente arremessa na matéria, que é basicamente a taxa de perda de energia desse íon. Beleza? Porque quando a gente joga o íon na matéria, ele não é igual ao fóton, que pode ser que ele simplesmente passe pela matéria. O íon ele sempre vai acabar interagindo com a matéria. E ele vai interagir, ele vai perder energia com essas interações. E a gente consegue calcular a taxa de perda de energia, que é essa fórmula gigante aqui. Não vou me aprofundar nela porque não tenho tempo, mas a gente tem algumas coisas que a gente pode ver de cara, que o menos dx, a gente está calculando a perda de energia não pelo tempo, mas sim pela profundidade, e é menos porque a gente quer que esse valor seja positivo. E a gente vê, assim, por alto, que existem algumas grandezas que interferem diretamente nessa taxa de perda de energia, como, por exemplo, a massa do íon, a velocidade com a qual o íon foi arremessado. Esse termo aqui todo diz respeito a... Não, pera, esse daqui. Esse daqui diz respeito à matéria na qual a gente está arremessando o íon, que é como se fosse uma densidade de átomos por centímetro cúbico, é uma doideira isso daqui. E isso daqui diz respeito, é um termo grandão que fala sobre a velocidade, comparar com a velocidade da luz, enfim. Está bem explicadinho no meu TCC que está aqui, mas eu não vou ter tempo para me aprofundar nisso. Aqui está tudo explicado a fórmula, eu acho que o PowerPoint vai ficar disponibilizado depois. Então vai ficar disponibilizado depois. Então vocês vão poder ler isso daqui direitinho, mas o que eu falei, o que está aqui, eu já falei. A única coisa extra que está aqui é que existe o nome brasileiro do Stopping Power, que é poder de freamento linear. Eu vou usar Stopping Power porque eu já me acostumei, mas usem poder de freamento linear. Vocês que não estão acostumados com Stopping Power, usem poder de freamento linear. Vamos valorizar o brasileiro. Tá. Então, aqui a gente tem um gráfico da variação do stopping power pela profundidade. Quando a gente joga um íon, a gente está avaliando a variação do stopping power desse íon com relação, em função da profundidade
na matéria, né, na matéria absorvedora. A gente vai perceber que vai ter sempre esse padrão. Primeiro vai entrar essa região platô, por assim dizer, que ela vai ser aproximadamente linear, nem sempre horizontal, igual esse daqui, mas ela vai ter, tipicamente, coeficiente angular pequeno. Ela vai ser uma reta mais suave, tá ligado? E vai ter sempre esse pico grandão, que é o pico de Bragg. Esse pico é um momento no espaço no qual a maior parte da energia desse íon que a gente arremessou vai ser perdida drasticamente. Beleza? Então, a gente vai causar, vai ser muito... A ionização nesse espaço aqui, nessa parte aqui, vai ser muito violenta, porque a gente vai estar descarregando muita energia subitamente nessa matéria. Então, não, eu ia dar um spoiler, calma. Tá, já falei. E um ponto importante aqui. O íon, ele vai ionizar por todo esse processo, beleza? Ele entra aqui, centímetro zero na água, vai ionizar durante todo esse processo, vai ionizar muito, vai parar de ionizar e aqui ele não ioniza mais, beleza? Então, a partir de uma certa profundidade, ao contrário do comportamento da perda de energia de um feixe de fótons, que a gente vai ver depois, o íon, em algum momento, ele para de ionizar a matéria, beleza? Isso é importante. Tá. E agora a gente vai comparar, como eu já falei, a gente vai comparar a ionização direta, que é a ionização quando a gente joga íons na matéria, com a ionização por radiação eletromagnética. Beleza? Aqui eu vou tratar de raio-x. Por quê? Porque raio-x é o tipo de radiação eletromagnética que a gente usa no tratamento de tumor. Por isso que eu vou me aprofundar no raio-x. Então, esse é o carão, essa é a vibe da perda de energia de um feixe de raio-x, né? De um feixe de radiação eletromagnética. Vai ter um começo que vai crescer muito rápido. A gente não está interessado nessa parte, nesse regime do gráfico. A gente está interessado nessa outra aqui. Essa outra parte, o segundo, eu vou chamar de regime. O segundo regime, ele vai poder ser associado a uma função exponencial decrescente. Para os curiosos, vai obedecer ao termo e elevado a menos μx, onde μ é um coeficiente de atenuação. Que ali está explicado. Novamente, eu não tenho tempo para falar tudo o que eu queria. A gente pode comparar a perda de energia de um feixe de radiação eletromagnética com a perda de energia, ou stopping power, de um íon que a gente jogou na matéria. E a gente vai perceber que eles são quase opostos. Aqui a gente vai ter uma função exponencial decrescente, e aqui, com um pico aqui, né, no começo, e aqui a gente vai ter uma parada mais suave, muito informal, calma, a gente vai ter um padrão mais suave com um pico, o pico de Bragg. Isso vai ser muito útil mais na frente, porque a gente vai substituir os raios-x que a gente usa no tratamento de tumor por feixes de íons, por causa desse comportamento do pico de Bragg, principalmente. Então, beleza, aqui é a segunda parte onde eu começo a falar de câncer. Aqui, tá, beleza, calma, deixa eu voltar para cá. Tá, vou ficar aqui. Vem sido desenvolvido um método de tratamento de câncer que, em vez de você usar radiação eletromagnética, já falei isso, mas vou repetir, em vez de você usar raio-x, você bombardear o corpo da pessoa com raio-x, né, você coloca lá naquela câmara de tomografia e você joga fótons 360, a gente está desenvolvendo um método de tratamento de câncer que substitui a radiação eletromagnética por íons, e você não vai jogar 360. Você substitui a radiação eletromagnética por íons. Por quê? Porque, pelo próprio padrão do gráfico, vou voltar para cá, pelo próprio padrão da radiação eletromagnética, a gente percebe que a maior parte do dano, por assim dizer, a maior parte do dano no corpo da pessoa vai ser nos primeiros centímetros, vai ser na pele, vai ser logo abaixo da superfície. Por isso que a gente tem tantos efeitos colaterais com os tratamentos tradicionais de câncer, de tumor. Como, por exemplo, perda de cabelo. E por isso também que a gente tem que entrar naquelas câmeras 360, porque a gente tenta mitigar esse dano causado ao corpo da pessoa, espalhando, né, diluindo a radiação que está entrando. Isso não vai ser necessário no tratamento de ionização direta. Aqui, por outro lado, a gente percebe que a gente tem um dano nos centímetros iniciais, a gente vai ter um nível de interação muito sutil, a gente vai ter uma interação gigante, ou seja, a gente vai ionizar muito numa certa profundidade, e depois a gente vai parar de ionizar.
Qual que é a grande jogada? A gente consegue controlar a profundidade do pico de Bragg e a largura do pico de Bragg para coincidir com a profundidade do tumor e a largura do tumor, beleza? Então, isso vai melhorar muito a eficiência do tratamento do tumor. Enquanto no tratamento tradicional a gente precisa de várias sessões para você tratar o tumor, inclusive é por causa desse tratamento prolongado que a gente tem tanto efeito colateral, além de ser menos eficiente, a exposição sucessiva a várias sessões de tratamento vão potencializar os efeitos colaterais. Aqui a gente tem um caso no qual, 3 sessões às vezes são suficientes para você acabar com o tumor. 3 sessões em que você minimiza o dano ao seu corpo. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês algumas simulações. Eu já falei tudo isso. Tá, a gente vai mostrar algumas simulações por meio do STRIM, que é o Stopping and Range of Ions in Matter. Não é? Deve ser. Acho que é Stopping and Range of Ions in Matter, eu falei certo. Que é o STRIM, que é um simulador muito usado no meio científico. Quem me apresentou esse simulador foi o meu orientador. É um simulador de vanguarda no mundo científico. Muitos projetos hoje lançam mão desse simulador. E a gente vai assumir algumas coisas para a gente poder rodar simulações. A primeira coisa que a gente vai assumir é que o corpo humano é feito de água, e só. Isso, eu tive que assumir isso, só que não é tão absurdo, porque 70% do nosso corpo é água, pelo menos de uma pessoa saudável, com 30 anos. Tem um pouco de variação, o velho tem menos água no corpo. Mas a gente vai assumir que o corpo humano é feito apenas de água e vocês vão ver mais para frente que eu vou falar feixes de hidrogênio, não feixes de próton. Hidrogênio não é um íon, como vocês sabem. Só que, quando a gente arremessa átomos em uma velocidade muito grande, a gente vai perceber empiricamente isso, que os elétrons não conseguem acompanhar a velocidade do próton, do núcleo. Então, a gente vai considerar, para efeito prático, que quando a gente arremessa um hidrogênio na matéria, a gente está arremessando apenas um próton. A gente vai fingir que o elétron não existe. Isso a gente descobre empiricamente até. Aqui estou falando isso. Aqui, maneiro, essa parte é legal. Essas aqui foram algumas simulações que eu fiz. Aqui tá... Eita, rapaz. Aqui tá o index, por assim dizer, se vocês quiserem rodar essa simulação. Aqui é um feixe de hidrogênio com 100 MeV penetrando 30 centímetros de água líquida, e eu usei 100 íons nessa simulação. A gente pode escolher quantos íons a gente usa, né? Todas as simulações vão usar um feixe de hidrogênio penetrando em 30 centímetros de água líquida, e a gente vai usar 100 íons em todas as simulações para uniformizar um pouco, né? A única coisa que vai mudar é a energia do feixe, por isso que eu quero que vocês prestem atenção nela. Aqui a gente tem a visão de perfil de um feixe de hidrogênio entrando em 30 centímetros de água líquida, como eu já disse. E a gente vai ter isso daqui. Perceba que eles param, ou seja, é o que a gente observou, que depois de um certo ponto eles não vão ionizar. A gente tem 100 íons, um íon foi para fora, ou seja, existe uma certa taxa de desvio, que a gente consegue calcular isso estatisticamente. Existem formas da gente minimizar muito a quantidade de íons que se desviam, porque a gente não quer esse íon que se desvia, né? Esse íon que se desvia não vai parar no tumor, ele vai parar, sei lá, onde não tem tumor, e vai causar mal para a gente. Mas a gente tem como mudar isso, a gente tem como minimizar isso. E o melhor método de minimizar isso é trocar a matéria, o próton que a gente está jogando. O preferido atualmente é a gente jogar carbono. Só que, por que eu não estou falando de carbono? Porque existem muitas instalações centro de tratamento desse gênero no mundo, só que 99% usa hidrogênio. Eu achei um que usa carbono. Por que é muito mais caro usar carbono? Você precisa de muito mais potência para você poder acelerar um carbono a altas velocidades. Então, é muito, muito, muito mais caro. Por isso que eu vou falar de hidrogênio. Só que a gente tem alguns métodos para diminuir esse desvio estatístico. Beleza? Então, aqui a gente tem a visão de perfil. A gente vê esse mesmo que se desviou ali, ele está representado aqui, sem MeV ainda. E aqui a gente tem o gráfico do stopping power pela profundidade. A gente percebe que claramente, meio que uma retinha aqui, e depois, sejam generosos comigo, não parece uma reta, mas uma retinha. E aqui a gente tem o pico de Bragg. Como eu falei para vocês, aqui a gente percebe, a gente calcula, a gente simula o pico de Bragg, todo o comportamento que eu já falei para vocês. Aqui é um feixe de 150 MeV, perceba que ele já está um pouco mais espaçado, a largura do pico de Bragg já está um pouco maior, e ele tem uma profundidade maior, beleza? Opa!
E aqui a gente tem também um desviante. E só que aqui também, ó, opa, aqui a gente percebe que o desvio lateral ficou um pouco maior em média. E aqui a gente tem um feixe de... O que eu tô... Ah, não, calma aí. Aqui a gente tem o gráfico da stopping range, stopping power pela profundidade, né, que parece mais uma... não tô conseguindo aqui, rapaz. Aqui, pronto. Aqui a gente parece mais uma reta, e a gente tem o pico de Bragg, bonitinho, beleza. E aqui, por último, essa última simulação, a gente tem um feixe de 200 MeV. Perceba como a dilatação aumentou bastante, e a gente tem 2 desviantes. A gente consegue ver que tem 2 desviantes pela visão transversal. 2. Então, quanto maior a energia, maior estatisticamente é o desvio, mas ainda assim é uma coisa muito tranquila de lidar. A gente jogou 100 íons, 2 se desviaram, são 2% dos íons, 2% da energia que a gente jogou vai ser perdida. Ao passo que, quando a gente joga radiação eletromagnética, a gente tem todo aquele começo que a gente destrói a pele da gente, cai cabelo. Então, ainda assim é uma coisa muito aceitável. Aqui a gente tem o stopping power pela profundidade novamente, e percebe como, por exemplo, o topo do stopping power ficou no mesmo lugar em todos. Ó, isso é legal. Ficou no mesmo lugar em todos. Volta, rapaz. Aqui. Isso é interessante. Tá. Já expliquei isso. Tá, agora eu vou falar um pouco dos desafios e dos benefícios da gente trazer um centro de tratamento desses para o Brasil, porque não existe um centro de tratamento desse no Brasil. Existe em um monte de lugar, existe eu juro para vocês, eu pesquisei, existe um desse no Sri Lanka. Mano, eu juro, por um triz que eu não sei onde é o Sri Lanka, mas não tem no Brasil. E a gente, é evidente quanto benefício seria trago se a gente conseguisse construir um centro desse no Brasil. Só que, problema 1, é muito caro. Problema 2, é muito caro. Basicamente, para a gente poder acelerar esses íons, a gente vai precisar de um ciclotron. A galera que faz seletiva deve conhecer um ciclotron. Não sei quem é que faz seletiva de física. Mas... Tá, a gente vai precisar de um ciclotron. Se a gente quiser acelerar próton com esse ciclotron, que é muito mais barato, a gente vai ter que desembolsar algumas centenas de milhões de dólares, estimativa feita pelo meu mentor, porque eu não consegui achar isso na internet, mas ele falou que eu tenho fé nele. E se a gente quiser acelerar carbono, que é o mais eficaz, né, como eu falei para vocês, vai ser muito mais caro. Então esse é o problema 1. E o 2, e o 3. Mas a gente vai precisar também de uma estrutura toda dedicada. Por quê? Existe uma certa radiação que a gente chama de radiação de Bremsstrahlung. Não sei o nome direito, mas vocês conseguem ler. Está aqui. E essa radiação, ela é originada originada do processo de freamento de cargas elétricas. Beleza? Então, quando a gente está falando de íons, a gente está falando de coisas que têm carga. Beleza? Então, quando a gente freia o íon, a gente vai observar uma radiação que chama radiação de Bremsstrahlung, que ela vai ser uma radiação para compensar essa perda de velocidade súbita do íon. E essa radiação faz mal para a gente. Olha só, então a gente vai precisar de um prédio dedicado com parede de chumbo, com muito concreto, com um monte de coisa que não é barato. Mas, agora vamos para a parte legal, os benefícios. Se a gente conseguisse pegar um desses e oferecer pelo SUS, a gente ia conseguir tratar metade dos casos de câncer do cérebro do Brasil, com um desse. Por quê? A gente tem 520 mil casos de câncer por ano no Brasil. Metade deles resulta em morte. Se a gente tiver um centro desses, com um ciclotron, né, cada ciclotron tem que ter 7 aberturas, eu estou fazendo uma simulação... 7 aberturas. Sim, eu estou fazendo uma simulação muito de padeiro, mas é o que eu tenho para hoje. Se a gente tiver um ciclotron com 7 aberturas, a gente consegue tratar 7 pacientes concomitantemente. Se a gente tiver 6 grupos de pacientes sendo tratados por dia, a gente vai ter 15 mil sessões de tratamento por ano. Supondo que eu preciso de 3 sessões para você ficar são, para você tratar esse tumor, a gente vai curar 5 mil pessoas por ano, 5 mil pacientes por ano, 10 mil...
10 mil pessoas morrem de câncer de cérebro por ano no Brasil. Isso é 50 pessoas das pessoas que morrem de câncer do cérebro no Brasil, com um centro desses. É muito significativo. Nos Estados Unidos, a gente tem algumas dezenas de centros desses. Então, tipo, é um investimento muito válido para a saúde brasileira. Além de que, se a gente fizer um centro desses, isso vai ser um impulso, um gás que a gente vai dar para as ciências médicas no Brasil gigantesco. A gente vai conseguir sentir os benefícios da construção de um centro desses daqui a 20 anos. A gente vai estar ainda ganhando os benefícios desse boost na ciência brasileira. Então, é algo muito legal de ser construído. Aqui está minha bibliografia. Aqui eu vou fazer alguns agradecimentos rápidos. Eu gostaria de agradecer ao meu mentor que não está aqui, mas ele disse que vai ver a gravação. Muito obrigado, professor. Você foi essencial para a construção de todo o projeto, de todo o TCC, de tudo, na verdade. Eu queria agradecer muito ao Ricardo e ao Marcelo. As nossas reuniões no primeiro ano foram maravilhosas. Eu sempre vou levar elas comigo. Queria agradecer também... deixa eu ver se não estou esquecendo ninguém, rapaz. Ao João, queria agradecer ao João pelas nossas aulas. Você também me ajudou muito no projeto. Na verdade, ao longo dos 2 anos que a gente ficou junto, a gente ficou dividindo as tarefas, foi maravilhoso. Queria agradecer, já agradeci os 2. Queria agradecer ao Fabrício. Cadê o Fabrício? Fabrício, queria te agradecer e boa sorte na YPT. Você ainda está mentorando a galera do etapa na YPT, não está? Muito bom, professor. Sério? Pô, que maneiro. Então, boa sorte na YPT. Essa é uma boa sorte extraoficial porque eu sou do Objetivo. Eu sou rival, mas eu ainda desejo boa sorte. E eu queria agradecer também a todos os meus colegas da Escola de Talentos, aos novos, aos antigos, à Vanguarda Quantum, ao Nova, que é a Sociedade do Gato Morto-Vivo, né? É o quê? Não, a do meio. Superposição dos charmes. Hiperposição dos charmes. Rapaz, eu não sabia. Velho. Tá, eu queria agradecer a todo mundo. Queria agradecer também aos que não puderam comparecer hoje. Bom, é isso. Muito obrigado a todos. É verdade, perguntas. Eu esqueci que ia ter pergunta, mó medão. Eu só gostaria de saber, tem todas essas consequências positivas, mas tem algum dano para a pessoa que eles tenham descoberto? Tem, porque, como eu disse, o feixe de íons vai ionizar durante todo o trajeto, só que, comparando o dano causado por esse novo método com o método tradicional, é um dano muito menor, muito menos significativo. Por exemplo, não tem perda de cabelo. Então a gente já vê por isso que é muito menos danoso para a saúde da pessoa que passa por esse tratamento. Inclusive, além da física por trás, que permite que a pessoa sofra menos, a gente tem menos sessões, o que também é muito importante para você diminuir o sofrimento do paciente. O professor vai perguntar. Não precisa ficar com medo. Primeiro, parabéns pelo trabalho, muito legal. Obrigado. Não, eu queria, só uma coisa que eu não peguei, por que o carbono é o ideal para usar para o tratamento? Foi descoberto empiricamente isso. Descobriram empiricamente que o desvio estatístico do carbono era menor do que o desvio estatístico do próton. A gente costuma usar de próton por quê? Mais barato. Só que, empiricamente, fazendo o teste, a gente descobriu que o carbono é o que tem menos desvio. Talvez tenha algum outro com menos desvio, só que acessível, possível, que não custe um país. Então, não são só considerações físicas, mas também considerações práticas, né, que importam para tornar o carbono ideal para isso. Né? Tá certo. Obrigado. Beleza. Pô, Gabriel, uma pergunta boba, provavelmente, mas você está propondo uma troca de um tratamento baseado em radiação eletromagnética por um baseado em uma radiação
corpuscular, eu entendi, Sim, certo? íons. Então você está colocando alguma substância lá dentro e você diz que usa-se prótons ou núcleos de hidrogênio, né? Uhum. Ou carbono, mas aí o carbono é mais caro. Uhum. É pensado se colocar essas substâncias dentro da pessoa pode ter algum efeito colateral ou causar algum dano para a pessoa? Seguindo muito o caminho da pergunta dela, porque a radiação eletromagnética ela causa o dano e sim, ela desaparece. Sim. Ali você está colocando matéria dentro da pessoa, né? Então é pensado se isso pode fazer mal de alguma forma? Existe algum tipo de teste ou experimento que testa isso? Eu não li nada sobre isso, inclusive eu não tinha pensado. Isso é uma ótima colocação, eu não tinha pensado nisso. Você realmente está colocando coisa dentro da pessoa. Provavelmente é uma pergunta boba, porque eu realmente não sei que tipo de problema poderia ter em jogar núcleos de hidrogênio numa pessoa, entendeu? Eu não sei. Não é uma pergunta boba, porque eu também não sei. Mas, bom, eu vou apelar pro a gente fez dar certo. Então, a gente percebe que o dano para a pessoa, esse tratamento é um tratamento que já vem sendo posto em prática, beleza? E nos Estados Unidos, a gente tem algumas dezenas, uns 40. Eu fiz uma lista. Aqui tem uma lista de todos os centros de tratamento no mundo. Na Europa, a gente tem uns 20. A gente tem um no Sri Lanka. E a gente tem alguns no Japão, na Índia e na China. Então, como esse tratamento já é um tratamento real, a gente percebe que o dano é muito menor, só que provavelmente tem sim algum efeito colateral, muito menor do que o efeito colateral causado pelo tratamento tradicional, só que provavelmente tem alguma coisa, acontece alguma coisa. Então, responda, por favor. Eu ajudarei. Isso é uma pergunta de química. Quando você tem um feixe desses, você tem centenas de átomos, às vezes milhares, às vezes centenas de milhares. E centenas de milhares é nada. É completamente irrisório em relação a mols. Vai mudar a concentração de hidrogênio em 10 a menos 20 mol por litro. Tipo, desprezível. Então, em relação ao dano de energia causado pelo íon atravessando e o dano de matéria que você está inserindo na pessoa, é plenamente desprezível. Obrigado, João. Mais alguma pergunta? Não? Então vamos agradecer ao Gabriel mais uma vez. Obrigado.